Olá, meus amores, boa tarde e bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós teremos aula de arte, onde nós continuaremos a estudar, né, sobre a cultura afro-brasileira, sobre a influência, né, que nós tivemos na nossa cultura desse povo tão rico, né, culturalmente. Então, na aula anterior, né, nós falamos sobre culturas, né, que nós brasileiros herdamos do povo africano, como na culinária, né, na dança, na música, até mesmo na língua, né, na linguagem. Nós usamos muitas palavras de origem africana e às vezes não percebemos, né, que é de origem africana, ou não sabemos, né? Então, na aula anterior, nós também vimos, né, uma arte que era realizada, né, por mulheres que vinham nos navios negreiros, porque como eu falei na aula anterior, né, era uma viagem longa de meses, então as crianças ficavam entediadas, né, sem ter muito o que fazer. Então as mães, as mulheres africanas, fizeram, né, a abayomi, que é uma boneca feita só de tecido e usando apenas, né, a técnica do nó. Então ficou para vocês realizarem, né, essa atividade de confecção da boneca. E também na página 7 vocês iam pesquisar sobre alguma manifestação cultural de origem afro-brasileira, né? Então eu estou aguardando, já recebi de algumas pessoas, de alguns de vocês, a imagem da boneca já pronta e da página 7, mas eu quero aguardar hoje ainda o restante da turma me enviar, tá certo? Então, dando continuidade, né, ao nosso estudo, nós vamos agora para a página 8, onde nós temos o texto Música e Dança na Cultura Afro-Brasileira. Logo de início, né, nós temos uma imagem aí, que é o bloco Olodum nas ruas do Pelourinho, em Salvador, Bahia. Então, o Olodum é um grupo muito conhecido, inclusive internacionalmente, né? Eles usam instrumentos musicais, né, de origem africana, sempre, né, utilizando esses instrumentos com muita alegria, né? É um grupo que transparece muita alegria ao realizar o espetáculo, né? As vestimentas são bem bonitas, bem chamativas. Então, tudo isso eles realizam, né, nos seus espetáculos para chamar a atenção das pessoas e que as pessoas conheçam essa cultura tão rica, né? Continuando a leitura, diz o seguinte: as etnias africanas que vieram para o Brasil trouxeram uma imensa bagagem cultural, musical. Instrumentos como tambores, atabaques, afoxés e agogóis passaram a ser parte de nossa realidade musical, junto dos ritmos carimbó, coco, maxixe, maracatu e maculelê, que são ritmos musicais. O samba, ritmo brasileiro conhecido mundialmente, também é fruto da cultura afro-brasileira, da mistura de elementos rítmicos africanos com elementos brasileiros, por isso que é chamado de afro-brasileiro, é a mistura de elementos africanos e brasileiros, né? O gingado, que é esse molejo, esse movimento, né? Essa habilidade para se movimentar. E as criações corporais presentes nas variadas danças afro-brasileiras revelam uma marcação rítmica intensa, bem como flexibilidade e intensidade dos movimentos. Como exemplos de danças de matriz africana, temos o jongo, o samba de roda e o maracatu, né? Que a gente, inclusive, já estudou sobre o maracatu. Várias manifestações populares, como o congado e o maracatu, reúnem ao mesmo tempo música, dança e elementos de caráter sagrado ligados à religião católica e às divindades de origem africana. Logo abaixo, né, nós temos a capoeira, que também é uma manifestação cultural afro-brasileira que une luta,
dança e música, né? Então, a capoeira, ela tá sempre acompanhada do batuque, né? Do berimbau, que é um instrumento musical, que é a música, da dança, porque o movimento, né? Assemelha-se a uma coreografia, né? E é uma luta porque eles estão disputando, né? Para ver quem joga melhor, né? Quem dança melhor, quem se desempenha a habilidade melhor. Os movimentos ágeis se misturam com a batida do ritmo e das canções, né? Porque durante a dança, a capoeira, as pessoas que formam a roda de capoeira vão cantando, né? Ao som do berimbau, né? Que é o instrumento musical. Hoje, a capoeira, ela é praticada em todo o país, sendo valorizada sua origem afro-brasileira. E ao lado, nós temos aí o grupo de capoeiristas da cidade de Salvador, na Bahia. Então, a capoeira é um exemplo de cultura afro-brasileira, né? Porque se misturou esses elementos africanos, né? E aos elementos brasileiros, né? Então, misturou a dança, a música, né? O movimento, que é o gingado, que se chama, né? Que foi dito aqui no texto. Então, tudo isso junto, né? Misturando elementos brasileiros e africanos, forma a cultura afro-brasileira e a capoeira, que é um elemento cultural tão bonito, né? Na página seguinte, nós temos a atividade. E diz o seguinte: a música brasileira, ela é repleta de elementos e influências africanas em suas bases rítmicas, como o samba, por exemplo, que a gente viu que tem muito batuque, né? Batuque dos instrumentos que são de origem africana, como o tambor, né? Aprecie as composições musicais selecionadas pelo professor. Letra A. Com toda a turma, forme uma roda e posicione-se de maneira confortável para ouvir com atenção as canções selecionadas. Observe o ritmo e os instrumentos e as letras. Então, aqui nós não vamos fazer, né, esse momento coletivo, mas cada um vai fazer individual. Então, eu vou disponibilizar no grupo da turma músicas que sejam de origem afro-brasileiras, né? Que tem influência africana. E vocês vão sentar em algum lugar calmo, tranquilo, para vocês ouvirem a música, ouvirem os instrumentos que são usados, né? Ouvirem a letra, entender o que a música quer dizer, para depois vocês absorverem aí o que se pede no material, né? Então, na B, diz assim: juntos compartilhem suas percepções, suas emoções, seus pensamentos e seus questionamentos. Só que aqui vocês vão escrever. Depois que vocês ouvirem essa seleção que eu vou disponibilizar, essa seleção musical, aí vocês vão escrever no caderno de arte, você bota aí, atividade de arte, página 9, aí você vai dizer o que é que você sentiu ao ouvir essa música, né? O que lhe transmitiu essa música? As letras da música, elas trazem uma mensagem importante, né? Valorizava a cultura, você conseguiu ouvir o som dos instrumentos musicais, você identificou algum instrumento musical, ou você não reconheceu nenhum instrumento, você vai colocar aí as suas conclusões sobre a observação e a apreciação das músicas, né? Porque é uma seleção, tá certo? Então, aguardem que eu vou disponibilizar, aí vocês ouçam as músicas para vocês fazerem esse texto, né, com as observações de vocês, com as conclusões de vocês após apreciarem essa seleção musical. Lembrando que é feito no caderno de arte, tá certo? Porque aqui no nosso material não tem espaço. Depois disso, a gente tem aí a atividade Arte em Casa. Observe com atenção a obra a seguir. Aí nós temos, né, aqui, ó, essa obra que é intitulada Vadiação, né? E quem pintou foi Caribé, em 1965. Caribé, ele foi um artista argentino naturalizado brasileiro, que dedicou boa parte de sua obra à investigação visual de manifestações da cultura afro-brasileira. A cidade e o povo de Salvador foram seu espaço de pesquisa predileto. Lá, ele criou pinturas,
desenhos e gravuras sobre manifestações culturais. Pesquise outras obras de Caribé sobre o tema da cultura afro-brasileira e escolha uma para criar um desenho ou uma pintura de observação. Então, Caribé, né, como diz aqui, ele se inspirava muito na cultura afro-brasileira. Então, ele fazia essas pesquisas e o lugar predileto dele era em Salvador, né, que tem muita gente descendente de africanos lá, né, que são afrodescendentes. Então, vocês vão pesquisar na internet outras obras, que não seja essa, porque essa vocês já conhecem, né? Então, vocês vão colocar lá obras de Caribé, né? Com o tema, aí, cultura afro-brasileira. Tem que colocar isso, porque ele já pintou sobre outros temas, mas a gente tá trabalhando a cultura afro-brasileira. Então, você tem que botar obras de Caribé, cultura afro-brasileira. Aí vai aparecer lá algumas. Você vai escolher uma para fazer um desenho de observação, ou uma pintura, mas eu aconselho fazer o desenho no caderno mesmo, tá certo? Porque para pintar no caderno com tinta, né, não é viável. E também para fazer numa folha avulsa, você vai acabar perdendo e não vai ficar o registro da atividade. Então, eu acho melhor vocês desenharem no caderno e pintarem com lápis ou de cor, contornar com lápis piloto, né? Esses lápis canetinha. Então, vocês fazem aí, usem a criatividade de vocês. Lembrando que é uma pintura de observação, então tem que ser semelhante. Lógico que não vai ficar igual, porque ninguém é artista, né? Por formação. Mas vocês vão caprichar, vão dar o máximo, né? Para que fique bem próximo da imagem que vocês escolherem. Tá certo? Então, por hoje é isso. Vocês vão ficar para realizar a atividade da página 9, a atividade e a arte em casa, tá certo? E na próxima aula, a gente faz a correção dessas atividades. Vocês me enviem a imagem, né? Tanto da atividade quanto da arte em casa, para que eu possa marcar aqui que vocês realizaram. Tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.